Olá, sejam bem-vindos ao Pode Dar Voz. Esse espaço foi um espaço pensado para que pais, colaboradores, pacientes tenham um espaço de fala, porque nós acreditamos que todo mundo tem algo a dizer. Eu sou Rafaela, sou diretora da Clínica Adapro, fundadora, e hoje nós vamos receber a psicóloga Elânia Gonçalves. E hoje nós vamos receber uma pessoa, uma profissional muito especial também para a história da Adapro. Esses primeiros encontros vão ser muito marcados pela trajetória inicial da clínica, e eu não podia esquecer aquelas pessoas que fizeram parte dessa construção, que me ajudaram a construir cada passo dado até aqui e cada conquista até aqui realizada, né. E aí eu queria que você se apresentasse então para as pessoas, dissessem quem é você. Tá joia. Eu sou Elânia, né, Elânia Gonçalves, sou psicóloga, trabalho com a abordagem terapia cognitiva comportamental e estou aqui hoje para comemorar esses 10 anos da Adapro. Que maravilha! Nós tivemos um encontro, na verdade surpresa, né, esse Sim, nosso encontro inicial com a Adapro, sim, e você consegue recordar em que momento você escutou falar da Adapro a primeira vez? lembro demais, passeando com a tua mãe, passeando com a sua mãe, porque a Adapro era quase em frente à minha casa, né, e aí a sua mãe foi e falou: "E por que que você não aluga uma sala aqui na Adapro?" Na sala da clínica da minha filha, né. Esse é um caso a se pensar, vou conhecer. E aí foi onde eu te conheci, né, e conheci a Adapro. E com uma proposta fantástica, maravilhosa, e sem contar com o distanciamento que para mim era perfeito, né, com filho pequeno, então assim, eu ia andando para o trabalho, era uma maravilha. Eu atravessava a rua, né, Verdade. e sem falar do teu acolhimento, do teu propósito, né, que muito bacana quando você começou a me apresentar a clínica, você não me apresentou só a clínica, você me apresentou a você e o seu propósito, Muito bom. que que é simplesmente fantástico. E qual foi o primeiro sentimento que você teve ao escutar esse propósito, né? Acolhimento, acolhimento, né, de que você estava ali para acolher os profissionais que estavam lá, para chegar, os pacientes que estavam a vir, né, você ainda estava construindo a clínica quando eu te conheci. E ali tu me trouxe toda essa vontade de cuidar, né, de cuidar das pessoas que estavam ali, que iam chegar, né. Então assim, tu não parou assim, em falar de números, não, era assim: "Vamos acolher as pessoas que vão chegar", e isso para mim foi o que me pegou. Entendo. Qual foi assim, você falou do que te pegou na clínica, mas o que te pegou na psicologia? E na psicologia, é essa mágica de entender como o nosso cérebro funciona, né, porque é uma potência gigantesca, né. Na psicologia, quando a gente aprende a entender os nossos pensamentos, a gente passa a entender as nossas emoções e os nossos comportamentos, né. E aí esses comportamentos a gente pode rever eh, como ter, né. Como é que eu posso mudar esse comportamento? É que às vezes a gente acha que, eu nasci assim, vou ser sempre assim, né, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né. Não precisamos ser, o nosso cognitivo ele é muito potente para a gente se prender a isso, né. Nós temos o poder de quando a gente é bem trabalhado, a gente tem o poder de entender tudo isso e mudar, né, e mudar sempre para melhor. E a escolha pela TCC? Foi esse encanto pela TCC, né, de que era algo voltado muito para um comportamento, porque, assim, eu entender o porquê que eu sou assim, muitas
eu conseguia ver, eu consigo ver em todas as abordagens, né. E aí mas a comportamental, ela me deu essa oportunidade de ver a mudança, de eu entender o porquê e poder mudar, né. Saber de que tinha outras alternativas de viver, qualquer outra emoção. Existe alguma história no teu consultório que marcou a tua trajetória, que marca a tua vida, que impacta isso de forma que isso faça você refletir, pensar na vida de uma forma diferente? Sim, tiveram várias histórias, né, porque são muitas histórias que a gente escuta no consultório, são muitas vidas, né. E essas vidas, saber que essas vidas hoje estão aí, estão presentes, não, né, não tiraram suas próprias vidas, né, isso faz com que a gente entenda, né, o quanto é importante a gente ser ouvido, o quanto é importante a gente, eh, acolher quem está chegando, né, porque isso transforma. Sim. É uma preocupação que a gente tem é com a saúde mental, né. Sim, Então, desde o princípio, assim, da clínica, né, da construção mesmo desse projeto, eu sempre eu nunca consegui, na verdade, fazer uma distinção de como trabalhar sem a atuação de um psicólogo junto. Porque falar do sujeito é falar de saúde mental em especial, sim, né. E ainda mais no contexto que a gente vive, que nós estamos ali cercados não apenas pelos nossos pacientes, mas por um conjunto de pessoas que os sim. envolve, família. E nesse momento, quando a gente fala da saúde mental, você olhando para a saúde mental da Data, na pessoa da Rafaela, você acredita que a Rafaela encontrou algum desafio ao longo desse período? Me fala um pouquinho sobre como você interpretou Vários, essa Rafaela. vários, né. A Rafaela chegou, né, já que você quer que fale da saúde mental, e da clínica, né, junto a você, é muito interessante, porque eu fui convidada por você para fazer parte da Adaptro em outro momento, né, não naquele quando eu cheguei, mas quando eu já não estava mais com você, para um projeto que é Cuidando dos que Cuidam. É um projeto fantástico. Quando você me falou, mandou a mensagem, me ligou, nem lembro direito o que você falou, eu nem pensei, eu sou topo, né. E aí, eu fiz parte desse projeto, que aí não tem como tirar você dessa preocupação da saúde mental, né, da Adaptro. Porque se cuidando do que se cuidam, o que que era? Era eu fazer o atendimento psicológico dos teus funcionários, né, da tua equipe, né, dos fonos, psicólogos, TOs, recepcionistas, zeladores, né, pessoal, o pedreiro, né. Verdade. Então, assim, era da equipe toda, você nunca distinguiu, assim, não fez uma diferença desses profissionais, não, todos você queria que eles tivessem um suporte emocional, né. E eu lembro que eu fiquei encantada com esse projeto, eu atendia, assim, um seguido do outro, achando aquilo ali o máximo, porque não é toda empresa, porque a gente não pode esquecer que a Daptro também é uma empresa, não é comum a gente encontrar uma empresa que se preocupe com os seus, né, com os seus funcionários, Sim. né, e a Daptro tem. Na verdade, a proposta da Adatro sempre foi cuidar de vidas, né. Sim, Então eu entendo que a partir disso eu tenho um entendimento que todos, independente da função que se exerce dentro de uma empresa, dentro de um contexto, ele precisa sim ser olhado com as suas peculiaridades, com as suas necessidades. Às vezes, a gente não entende por que esse funcionário, esse colaborador, ele não tem um funcionamento tão bom dentro da empresa. sim. Né, então, conseguir perceber isso, conseguir ter essa sensibilidade, né, e ultrapassar essas barreiras, naquele momento fez muita diferença realmente para nós enquanto empresa, Sim. né. Elaine, me diga uma coisa, você definiria de que forma a clínica Adapro? Com uma palavra? Uma palavra difícil, né, mas vamos nós. O acolhimento eu já falei que foi o que me fez ficar, né, Uhum. mas
a determinação. Determinação. E como que você enxerga a Rafaela à frente da Adapro esses 10 anos? Rafaela, nesses 10 anos, uma guerreira que com tantos desafios que surgem, né, você vai lá, se ergue, vai em frente, luta e volta, né, e volta. Fênix, né? Surge das cinzas. É assim, é mais ou menos assim. E qual foi, assim, o momento da Adapro que você considera que foi mais marcante? O momento da data mais marcante, é na pandemia, né, onde estava saindo, né, terminando a primeira onda da pandemia, que foi onde você me procurou para cuidar dos que estavam cuidando, né, dos que cuidam, da tua equipe. Isso me marcou muito, porque era um momento muito frágil, um momento onde as pessoas estavam muito adoecidas e ainda estão até hoje, né, muita gente, e você trouxe esse acolhimento para a tua equipe, né. Achei, para mim foi fantástico. É muito bom a gente poder trazer a história de volta, né, Sim, Elane, sim. recordar um pouco, lembrar, Sim. né, do bem que se faz, do bem que se propaga. Isso é tão gostoso, recordar de fato é viver, né. É, Isso me abastece, para que que maravilha. eu tenho dito, né, que nós chegamos a esses 10 anos, nem sempre foi fácil, mas também não foi sempre o que foi difícil, Sim, né. E eu sinto que chego a esses 10 anos com, posso dizer que um nível de maturidade um pouco maior, sim. e assim, me conectando com esse novo momento da Datro, né, e sinto que estou vivendo o primeiro ano outra vez, né. Eu acho que chego nesses 10 anos com a sensação de que quero galgar todos eles outra vez, tudo que eu já para trás fiz, eu sinto que quero trazer isso novamente, né. Uhum. E assim, você falou desse cuidado, desse acolhimento que a Clínica Adaptro tem com seus Uhum. colaboradores, né, e você consegue perceber isso com relação às famílias, aos seus pacientes? Como que você percebe isso? Sim, percebo demais com os pacientes, com a família, né, com os teus profissionais, né, que traziam todo esse acolhimento, trazer toda essa dedicação, né. A gente percebe, tudo isso, né, nessa forma de acolhimento, de de fazer parte disso tudo. Sim. Eu gosto de me realizar através do fazer da minha equipe, né, e eu sinto que eu consigo, sabe, muitas vezes me realizar através do fazer deles também. Muito embora eu sei que você acaba depositando expectativas no outro, porque Sim. você espera do outro aquilo que você espera de si, né, mas hoje também eu já tenho outro nível de compreensão com relação a isso. Hoje ele já não precisa fazer como eu faço, né, Sim, para que eu se sinta perfeito. muito realizada, entende. Sim. E eu tenho realmente muito orgulho da equipe que está na Adaptro, né, porque se ficaram na Adaptro é porque de fato carregam algo da Adaptro em si também, Com certeza. tá. E me diga uma coisa, se você tivesse que indicar, a clínica Adaptro, se você tivesse que referenciar a clínica Adaptro, o que você diria? Eh, Indicar a clínica Datro é fácil, né, porque é uma clínica onde tem, eh, uma equipe que está pronta para fazer a diferença, né, está pronta para construir, né, está pronto para realizar a mudança que essas famílias estão precisando. Hum. É ter a certeza de que vai ser acolhido não só o paciente, mas a família também, porque a família precisa desse suporte, né, de saber onde essas crianças estão chegando, né. E hoje?
Hum. olhando pra psicóloga Elane, olhando pra clínica Adapto, Sim. olhando para o contexto da Adapto Mais, olhando a Adapto com outros olhos hoje. Faltaria algo pra Elânia voltar a fazer parte e sonhar com a Adapto outra vez? A clínica não falta nada, a clínica não falta nada. Infeliz a minha, o meu contexto hoje está um pouco diferente, né, do que a Daptro hoje oferece, né, mas a clínica mesmo não falta nada. Não vejo a clínica faltando algo para eu estar aqui. Eu acho que é muito mais eu que não estou no momento de estar aqui, mas, é uma clínica fantástica, né, que tem um suporte muito bom, né, não só físico, mas mental também, eu diria. Hum. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, você acredita que nós conseguimos deixar o nosso legado, deixar uma marca registrada Sim, na sem comunidade? dúvida, sem dúvida, sem dúvida, né. Eu escuto alguns pais que você nem sabe que eu sei que, né, que eles estão aqui e que falam bem daqui, né, que falam bem da forma de como é recebido aqui por vocês. Uhum. Você deixaria alguma mensagem especial para Rafaela e para todos que aqui estão e que fazem parte da Clínica Dá? Que sim, que vocês, tenham muitos anos ainda pela frente para fazer a diferença, eh, nesse mundo, né. Que vocês tenham a oportunidade de continuar fazendo, né, porque 10 anos estão aí, mas que venham muito mais, né. Que venham mais anos aqui para esse espaço maravilhoso. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, Elane, eu queria te agradecer, primeiro pela oportunidade de você estar aqui conosco, e segundo por me lembrar tantas coisas que até eu tinha esquecido, né, Eu como que é o exemplo agradeço. o exemplo que você deu aí da pandemia, que foi realmente um momento bem crítico, assim, Sim. para todos nós, né, foi de muito medo, né, assim, medo não só pelo desconhecido, mas medo daquele momento, medo de tudo que aquilo estava significando, medo de perder emprego, e foi um baque muito forte, mas como eles também ressignificaram muito a Sim. partir do seu cuidado, a partir desse teu olhar, né, então a nossa gratidão também ela vem não só pela tua presença aqui, mas pela contribuição à vida desses que fazem também a Adapto. Eu quem agradeço de você ter dado essa oportunidade para mim, né, de ter participado desse trabalho e de estar aqui falando sobre, né. E quem Eu sabe um vivo outro momento a gente não está aí novamente trabalhando junto, não necessariamente juntas, né, entendo. mas nos bastidores a Exato. gente sabe que existe muita coisa boa para se fazer. Você sabe que é só ligar. Eu quero te agradecer por estar conosco e se você ainda não conhece a Clínica Adapro, eu te convido a nos seguir nas nossas redes sociais e também vir conhecer pessoalmente. Tchau.